Justificativa nenhuma transforma seu fracasso em sucesso. 7 coisas, rapidinho, que eu aprendi neste lugar, que eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 6, verso de número 36, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção. Eu sou grato a Deus porque Deus me ensinou o que é prioridade, o que vem primeiro. Esse texto, ele nos diz o seguinte: ele diz que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e essas coisas aí, elas vêm nos versículos anteriores, falando de anseio por coisas materiais, de conquistas, de conseguir resultados. Eu aprendi aqui que há uma prioridade. Aliás, ela já começa no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque os céus sempre vêm primeiro. A eternidade sempre é prioridade. Mas eu sou grato a Deus porque Ele me ensinou que essas coisas que não são prioridades são necessárias. Eu sou grato porque o texto que diz que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, esse texto também diz que as conquistas, as realizações, elas me serão acrescentadas. Ou seja, não há nenhum problema em viver coisas extraordinárias nesta terra. O que a Bíblia está dizendo é que elas não são prioridades, elas não são primárias, elas são secundárias. Mas eu sou grato a Deus porque eu aprendi o que é importante ou o que é prioridade. Mas eu também aprendi que obter resultados, conquistas, avançar, crescer, ter ascensão, aspirar a coisas desta terra não me é proibido. Eu só preciso entender que a prioridade, a coisa mais importante é o reino de Deus e a sua justiça. Porque tudo que eu conquistar aqui vai ficar. Caixão não tem gaveta. Morreu, você não leva nada. A única coisa que você leva desse mundo é a roupa do corpo, que nem é você que escolhe. É os outros que vão escolher para você. Mas é importante nós entendermos, e eu sou grato a Deus, porque Ele me mostra que os céus vêm primeiro. Ele me mostra que o meu coração tem que estar na eternidade, tem que estar em Deus, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Mas o texto também diz que as coisas que eu quero me serão acrescentadas. O texto poderia terminar dizendo: porque todas as outras são desnecessárias. Mas não é isso. Eu sou grato a Deus porque Ele abriu meus olhos, me dizendo: Cláudio, procure primeiro a intimidade comigo. Procure primeiro as coisas dos céus, as incorruptíveis, aquelas coisas que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Mas corra atrás daquelas que vão ficar aqui. Lute para conquistar, para vencer, para romper. Mas entenda que todas essas coisas te trarão bens nesta terra, mas elas vão ficar aqui quando você partir. E eu sou grato a Deus porque em primeiro lugar, aliás é prioridade, Ele me diz: os céus vêm primeiro. Eu sei que você precisa de emprego, precisa ou não precisa? Você precisa de casar, você precisa de arrumar dinheiro, você está a fim de comprar um carro, ou se não está a fim de comprar, está a fim de trocar, certo? Você gosta de usar um bom perfume, uma boa roupa, você precisa, gosta de comer uma boa comida, e tudo isso custa. E deixa eu te explicar, isso tudo é pecado. Você não tem que querer nada disso. Você tem que querer só ter seu nome escrito no livro da vida. Aí você encosta no barranco, espera Jesus voltar para te levar. Esse texto é um texto que nos liberta, e eu sou grato a Deus porque Ele diz: primeiro o reino de Deus, justiça, e as outras coisas vos serão. Isso, porque eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou lutar para tê-las.
Mas eu nunca vou colocar os bens materiais à frente do reino de Deus, porque nada é mais importante que a eternidade. Posso ouvir um amém da igreja? Segunda coisa que eu sou grato por ter aprendido. Presta atenção. Marcos capítulo 8, verso 36. Marcos 8, 36. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua... Isso, olha que texto legal. É mais ou menos a continuidade do primeiro. O primeiro diz que eu busco primeiro o reino de Deus, porque é mais importante, e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. É verdade. Mas esse texto agora diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por muito tempo, eu confesso a você que eu vivi preso, achando que eu só podia ter uma coisa ou outra. Ou eu ganhava o mundo e ia para o inferno, ou eu ia para o céu e perdi o mundo. Porque o texto diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. E eu sei, acredito que por muito tempo, eu, Cláudio, não estou falando você, eu acreditava que era uma coisa ou outra. E eu falava, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter nada, porque olha só, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Jesus já falou isso. Então, se eu não tenho dinheiro, mas eu vou para o céu. E quem tem, não vai. E por isso que eu não quero. Espero que você nunca tenha acreditado nisso, mas eu sou grato a Deus. Porque Deus me mostrou, falou, Cláudio, Abraão era rico, Isaac era rico, o Jó era rico, Davi era rico, Salomão era rico, e na sua vez você vai se lascar. É uma opção sua e não minha, sabe? Eu sou grato a Deus porque Ele me diz o seguinte: ganhe os dois, para que um só? Se for para ganhar um só, ganhamos o quê? A alma, sim ou não? Porque ela é priori. Mas quem deu essa opção de que é uma coisa ou outra? Terceiro, que eu não posso me deter muito num ponto só. Êxodo 17:6. Outra coisa que eu sou grato a Deus porque Ele me ensinou é que a aceitação é uma coisa e resultado é outra. Preste atenção, aceitação é uma coisa. Note que eu estou seguindo uma escala. Primeiro o reino de Deus, sua justiça. Ganho o mundo sem perder a alma. Posso ganhar os dois. E agora o texto diz, e é isso que eu quero mostrar para você, que aceitação, ser aceito por Deus é uma coisa e ter resultado é outra. Tem gente que pensa que todo mundo que tem resultado positivo é porque está ok com Deus, e não é assim. Resultado é uma coisa, aceitação é outra. Se resultado me disse vida com Deus, o ímpio que prospera seria aceito, e ele vai ganhar o mundo, mas vai perder a alma. É assim que funciona. Quando nós olhamos para esse texto, olha o que diz esse texto, verso de número 6, Êxodo: eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão, e o povo, e Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Presta atenção que esse camarada agora está com Deus. Chega diante de uma rocha, o povo queria praticamente apedrejá-lo. Seus filhos estão morrendo de sede. A conversa na libertação era a saudade do cativeiro egípcio. E agora Moisés diz: olhem para mim, porque eu vou tirar a água dessa rocha. E ele vai lá, fere a rocha. Êxodo, está aqui, ó, 17:6. Saiu muita água. Resultado extraordinário. O povo Moisés está sendo ovacionado como um cara de um nível de intimidade extraordinário, e Deus está com ele. Números, capítulo 20, verso 11. O mesmo Moisés, o mesmo Deus, a mesma sede, e novamente uma rocha. O povo, o texto diz: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais.
Em Êxodo, Moisés tira a água da rocha, resultado extraordinário, e ele também tem aceitação. Números, o texto diz que o povo tem sede de novo, e Moisés vai lá agora e fere a rocha, como havia feito da primeira vez. Saíram muitas águas, bebeu a congregação e os animais, resultado extraordinário. Se eu fosse adaptar isso e contextualizar agora, Moisés está morando em casa extraordinária, andando em carrão, conta bancária extraordinária. O cara está vivendo coisas magníficas, sensacionais. A única diferença de Êxodo para Números é que em Números o resultado é bom e ele é aceito. Em Êxodo, o resultado é bom e ele é aceito por Deus. Em Números, o resultado é bom, mas ele está reprovado por Deus. Deus disse para Moisés: por causa disso você não entra na terra prometida. O quê? Quem conversasse com alguém, e aí Moisés? Cara, Moisés é fera. Moisés tocou a segunda vez que nós bebemos água, porque Moisés foi lá e tocou na rocha. Se você perguntasse a todos os homens de Israel, a todas as mulheres de Israel, a todas as crianças daquele povo, diriam coisas extraordinárias de Moisés. Mas a Bíblia diz que importa agradar os homens e desobedecer a Deus. O apóstolo Pedro disse isso: a mim mais importa obedecer a Deus do que aos. Preste atenção, eu sou grato a Deus, porque Deus me diz e me ensinou que resultado não determina aceitação. 4. Sou grato a Deus porque aqui eu não vou dar todos os textos aqui, porque senão fica difícil. Eu sou grato a Deus porque Deus me ensinou que eu tenho que amar todo mundo, gostar de alguns. Note que eu já estou criando. Não descartar ninguém e reposicionar por feedback. Sou grato porque Deus disse que eu tenho que amar todo mundo. Quem todo mundo? Todo mundo. Tem que amar quem eu conheço, quem eu não conheço, sim ou não? Sim. Eu tenho que amar se o indivíduo é hétero, se ele é homo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é oriental, se ele é do ocidente. Não interessa quem é o camarada. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos. Que beleza. Mas a Bíblia diz que eu não preciso gostar de todo mundo, porque gostar tem a ver com gosto. E eu aprendi isso, sou grato a Deus. Tem gente que eu amo de paixão, mas eu não gosto, porque é fofoqueiro, encrenqueiro, mexeriqueiro, vacilão, paruara, cabeça de bagre, cabeça de rolinha, tudo. Tem gente, eu amo todo mundo, sim ou não? Se precisar da ajuda, a gente ora: Senhor, abençoa todo mundo. Senhor, o Senhor é um Deus, abençoa. Mas eu não gosto de todo mundo. Pastor, o senhor não pode falar isso. Eu falo. Não gosto. Tem gente que eu não gosto, que não serve para andar comigo. Vai servir para andar com o outro. Para comigo não serve. Por quê? Porque a Bíblia diz que pronto. Jesus andava com 12, sim ou não? Quantos ele deixava ficar mais próximo? Quantos? 3. Quantos eram mais próximos ainda? 2. Ele frequentava a casa de quem? Do Pedro. E o João, muito malandro, diz que Jesus amava mais ele. Certo? Porque o discípulo que Jesus mais amava. Quem falou que Jesus mais amava? O João. O próprio João. João era tão malandro que isso é uma verdade. As pessoas vão te ver como você se vê. Então, quando nós olhamos aqui, eu aprendi uma coisa: eu amo todos, gosto de alguns, não descarto ninguém. Que antigamente, quando eu não tinha maturidade, eu descartava. Hoje eu não descarto. Hoje eu só reposiciono por feedback. Recoloco as pessoas. Fulano era perto de mim, fez uma besteira, sabe? Parou de torcer para o Flamengo, foi torcer para o Vasco. A gente rebaixa. O microfone está comigo, irmão. Você já cantou? Já era. Ok? Então você consegue entender? A Bíblia me ensinou que eu não descarto ninguém. Geração Big Brother, já era. Bota no paredão, elimina.
A sogra é ruim, elimina a velha. Não. Eu sou grato a Deus, que a Bíblia me diz, ame a todos, Cláudio. Não vai dar para gostar de todo mundo, porque não dá. Quem tenta gostar de todo mundo termina não gostando de ninguém. Essa é a grande verdade. Certo? 5. Põe para mim aí. Capítulo 12 de Hebreus, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ou as quais. Então preste atenção, segue a paz com todos e santificação, sem a qual. Nós temos aqui paz com todos e santificação. Mas a Bíblia diz sem a qual. Eu sou grato a Deus, porque a Bíblia me ensina que eu tenho que ter paz com todos, mas é a santificação, ou é nela que eu tenho que focar, porque sem ela ninguém verá, ninguém, nem o pastor, nem o filho do pastor, nem o rico, nem o pobre, nem o doutor, nem o leigo, ninguém. A Bíblia está dizendo, note que eu acabei de dizer para vocês, seguir, olha bem, mostrei para vocês, amar, gostar, não descartar e reposicionar. Agora eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que eu devo seguir a paz com todos, e é por isso que nós não descartamos, reposicionamos. Procuro a paz com todos, mas foco na santificar, sem a qual ninguém, esse ninguém inclui a gente. Sou grato a Deus porque Ele me ensinou isso. Ninguém. Mas pastor, e como é que é esse negócio aí de paz com todos? Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, sou grato a Deus. Leia para mim, por favor. Se for, quanto estiver, tende, preste atenção. Por que paz com todos não pode trazer salvação? Por isso que a Bíblia diz, tenha paz com todo. Eu quero te estimular, ame o próximo. E é isso aí. Aprenda a gostar das pessoas que têm afinidade, não descartar ninguém, reposicionar por feedback. O texto diz que eu tenho que ter paz com todos e santificação. E esse texto diz assim numa tradução que eu gosto, que talvez fique mais clara. Se possível, enquanto depender de você, tenha paz com todos. Por quê? Porque paz com todos depende de você e do outro. Ai de mim, que peregrino e Meseque habito em meio à tenda de Quedaias, que eu sou pela paz, mas estou no meio daqueles que odeiam a paz. Eis que eu busco paz e eles temem pela guerra. É o salmista em meio a árabes, a bárbaros, escrevendo um salmo onde ele diz, eu sou pela paz. Ai de mim, que peregrino e Meseque habito em meio a tendas de Quedar. Eu busco a paz e sou pela paz, mas quando eu falo de paz, eles temem pela guerra. Eu agradeço a Deus porque Ele me ensinou que eu tenho que fazer tudo para que eu tenha, mas eu não devo me sentir culpado quando o outro não quer e eu tenho que seguir minha vida. Senão tem gente que fica aprisionado nisso. Eu agradeço a Deus demais por esses ensinamentos. Sexto, Lucas 18, 19. Sou grato a Deus por esse ensinamento. Lucas 18, verso 19. Jesus lhe disse, por que me chamas? Por que me chamas? Ninguém, senão que é Deus. Preste atenção, porque eu sou grato a Deus, porque Deus me ensinou uma coisa. Eu passei esse dia para a igreja e quero passar hoje novamente. Diga assim, eu não sou bom. Sou grato a Deus, porque por muito tempo eu achei que eu era.
E a Bíblia diz, um camarada, um jovem, procura Jesus e diz assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele diz: não apenas. Aí Jesus cita: não matarás, não darás falso. Aí ele diz: não só conheço, Jesus, como os pratico desde a minha mocidade. O que ele está falando? Eu sou bom, Jesus, eu sou o cara. Jesus falou. Aí ele diz: bom mestre. Jesus falou: por que você está me chamando de bom? Jesus falou: não há ninguém bom, a não ser. Quando ele falou isso, o garoto descobriu que era ruim. E ele não gostou. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pensa que você é bom, que você aceitou Jesus, você vai ficar bom, ou você tira esse negócio da sua cabeça. Quem? Pastor, eu aceitei Jesus, fiquei bom. Mentira, você foi um ruim controlado. Sim ou não? Sim. O velho homem, volta e meia, ainda está lá querendo aparecer. E você aprendeu a contar até 10, morder a língua. Fala: Senhor, Espírito Santo, anjo, manda tudo para cá agora. Força total dentro de mim. Eu estou afinzão de pecar. Quero matar aquele miserável. Então eu aprendi isso porque eu achei que a gente se convertia e ficava bom. Lembra de uma das minhas últimas pregações, Lucas 23, 41? Coloca aí. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos, mas este nenhum mal. Eu gosto disso. Lembra quando eu falei desse texto aqui? A Igreja Católica chama esse ladrão, o tal do Dimas, de ladrão bom. O que é um ladrão bom? É o cara que rouba seu carro, mas te dá uma carona. Está em casa? É isso? O que é um ladrão bom? Eu agradeço a Deus porque Ele me mostrou uma coisa. O ladrão não recebeu a salvação porque ficou bom. Ele recebeu a salvação porque conseguiu descobrir que ele era ruim e precisava mudar de vida. Ah, mas ele ficou bom. Ele não ficou bom, ele morreu logo depois que aceitou. Depois que ele descobriu isso, morreu. Que ladrão bom. Bom onde? Bom onde? O que ele fez para ficar bom? Morreu. Então não sei se ele ficou bom. O texto não diz, porque ele não teve tempo. O que o texto está dizendo é o seguinte, e é isso que é maravilhoso. Eu entender que eu não aceito Jesus e fico bom. Eu aceito Jesus e através do Espírito Santo eu descubro que eu sou mal. Então eu me arrependo e entro num processo de buscando a santificar, sem a qual isso. Você está entendendo? É muito importante nós entendermos isso, porque é nesse caminho que nós estamos, dando a você prioridade, maturidade, mostrando a você o que é amar, o que é gostar, sabe? Para que nós venhamos aprender. Por quê, gente? Porque dos 10 mandamentos, basicamente 7 deles falam a mesma coisa. O que, Cláudio? Como aprender a lidar com o seu próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Honre teu pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não dirás falso testemunho. Tudo isso está condicionado a relacionamento interpessoal. A preocupação de Deus em nos preparar. Quando eu olho para esse texto, o que eu descubro? Que o que faz esse homem ser salvo não é ter ficado bom, foi ter descoberto que era ruim. E aí eu me deparei com o maior problema da caminhada da fé: o desejo de ser perfeito. O desejo de eliminar de mim tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí eu comecei a descobrir que isso era utopia, que o máximo que eu conseguiria era interiorizar. E se eu interiorizasse meus pensamentos como a cobiça pela mulher do próximo, ou como a ira diante da discussão de alguém, Jesus acabou comigo, dizendo que no Velho Testamento estava escrito: não adulterarás, mas no Novo, se você olhar a dona,
adulterou. Não matarás, mas se você se irar contra teu irmão, você já o... Então Jesus vem dificultar. Enquanto no Velho Testamento você precisava consumar o fato, Jesus agora traz para o campo. Por quê? Porque o Espírito Santo, o poder da palavra, recebeu autoridade para extinguir de nós, basicamente, todo o nosso pecado. Reduzir praticamente a esfera do desejo. Eu não tenho problema com quem deseja, porque para mim desejar e não fazer é uma das esferas mais altas da conversão. Pastor, eu tenho vontade de beber e não bebo, de fumar e não fumo, de pegar outra mulher ou sair com outro homem e não sai. Ah, pastor, eu sou menino, eu gosto de uma menina, mas eu não pego. Eu sou um menino, mas o que você sente? Se você sente e não põe em prática, para mim, esse é o ápice do controle.